Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós vamos continuar falando sobre a santidade e o avivamento. Nós estivemos meditando nesses dias no texto de Hebreus, que fala que segui a paz com todos e a santificação pelo qual veremos a Deus. E hoje eu queria meditar sobre duas coisas importantes. O que a grande comissão tem a ver com santidade? E por que tantos cristãos dão brechas e não colocam a santidade como um item número 1 na sua lista desta caminhada, dessa jornada cristã? Somos cristãos porque nós temos uma grande comissão. Lá em Mateus 28, 19 a 20 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui a palavra guardar significa mais do que tomar conhecimento. Aqui a palavra guardar tem o significado de obedecer. Nós não estamos pedindo às nações que olhem para os mandamentos de Jesus como se foram uma interessante tela de pintura. Nós estamos ensinando as nações a seguirem os seus mandamentos, pois por isso, a grande comissão diz respeito à santidade, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Deus quer que o mundo conheça Jesus. Deus quer que eles creiam em Jesus e que eles obedeçam a Jesus. E nós? Não estamos levando a grande comissão a sério? Se não estivermos nos ajudando mutuamente a crescer em obediência e em busca sincera e profunda em relação à santidade? Muitos pensam que santidade só tem a ver com o trabalho missionário. Não, todos nós fomos chamados a conduzir pessoas a tomarem uma decisão por Cristo, mas também de fazer discípulos. A palavra de Deus diz que Ele nos deu toda a autoridade no céu e na terra. E apenas e tão somente por confiarmos nessa grande comissão, nesse chamado, e respondermos e nos posicionarmos. Por que nos posicionarmos? Porque nós fomos perdoados pelo sacrifício substitutivo de Jesus. E por isso Ele nos diz que nós podemos caminhar a trilha da santidade juntos. Como ele disse, não há como fazer bons frutos brotarem em árvores ruins. As ordenanças de Jesus não podem vir separadas da sua pessoa e da sua obra. Qualquer que seja a santidade que ele requer de nós, ela sempre será o fruto da obra redentora de Jesus. Jesus espera a obediência dos seus discípulos. Então, nós precisamos sempre passar por aqui, por esses imperativos de Cristo, que constituem, então, esse cerne da grande comissão. Todos nós somos chamados, não apenas alguns. Mas por que estamos tão cheios de brechas, como santos e separados, como filhos de Deus? E por que a igreja também está cheia de brechas? A pergunta é: aonde? Aonde viemos permitir essas brechas em nossa santidade? Se a missão de Deus nesse mundo é salvar gente ímpia e santificar aqueles que Ele salva, se é Deus que justifica os incrédulos através da fé em Jesus e Ele promete a eles torná-los piedosos, se o Santo de Israel está no ramo de criar um povo santo para si mesmo, por que então que parece improvável que qualquer um de nós faça parte de uma denominação, de uma rede, de ministério, de afiliação, de amigos, e não estamos
participando deste movimento de santidade? Que nós possamos orar e buscar ao Senhor, dizendo: Senhor, aviva em nós a busca pela tua santidade, porque tu és santo, eu quero ser santo. Lembramos dos puritanos, né? Por que sugere esse nome puritanos? Por serem puros, porque eles buscavam, eram focados em serem puros. A busca da santidade era o cerne no coração dos puritanos. Era um lugar aonde eles guardavam. A preocupação com a santidade não tem sido tão óbvia em nossas vidas e nas vidas das nossas comunidades. Mas ela é muito óbvia, este chamado nas Sagradas Escrituras. A pergunta é: de onde vêm essas brechas? Por que nós estamos vivendo tantas coisas difíceis hoje, difíceis de lidar, porque as pessoas não estão vivendo ou buscando a santidade de Deus? Os crentes, eles até se sentem mal com a possibilidade, e aí tá, aquele que não se preocupa com a santidade de Deus, com a posição e com o chamado. Se sentem mal com a possibilidade de serem taxados por seus amigos, por legalistas, por gente de mente fechada, gente atrasada, que querem ser mais santos que os demais, ou pior ainda, nos chamam de fundamentalistas. Um outro motivo porque existe brechas é que nossas igrejas possuem pessoas que convivem, mas ainda não são regeneradas, não nasceram de novo, estão nesse caminho do novo nascimento. Então, muitas pessoas não colocaram de verdade a sua confiança em Cristo, porque elas estão caminhando. Um dos motivos pelos quais o povo de Deus não busca a santidade é porque ainda não nasceram de novo pelo Espírito Santo. Então, nós devemos continuar nos preocupando com as brechas que têm sido abertas. Então, como nós podemos pensar em brecha? Qualquer coisa que não gere mudança na pessoa que fala, que professa Jesus e que crê em Deus, mas que não há diferença, então isso é importante. Muitas pessoas, por não terem fé na palavra e em Jesus, então não faz diferença real na sua vida. Olha, nós temos a cultura. A cultura, ela também hoje é culpada por essa brecha. Por quê? Porque as pessoas são indiferentes, muitas vezes, à própria palavra de Deus. Porque é ela que nos diferencia dos outros. As regras, né? Significa que nós devemos, pessoas, né? Abrem a brecha porque elas são tolerantes com o linguajar. Elas são tolerantes com entretenimentos que não são nada santos, com bebidas, com os vícios, com a moda. Isso aí, às vezes, querem serem modernos e acabam abraçando a libertinagem, achando que isso tem nada a ver, sem nenhum tipo de comprometimento com as virtudes cristãs. Os cristãos estão liberais e buscar a santidade pode ser algum comportamento como os ímpios, e que isso pode ser condenatório e intolerante para alguns cristãos liberais. Se tivermos de ser igreja sem mácula e sem ruga, precisamos saber discernir que tipo de atitude, que tipo de ação e hábitos são puros e quais são impuros. Então, o que nós precisamos é entender o chamado que Deus tem para nós como igreja. Que nós devemos nos purificar. E eu vou ler então aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas,
Purifiquem-se de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor a Deus. Então, nós precisamos buscarmos a Deus e seguirmos esse chamado que Ele nos faz, que nós devemos seguir a santidade, sem a qual nós não veremos a Deus. O que eu estou dizendo é de acordo com a Bíblia. Santidade para todo cristão deve ser o número 1 da sua lista, sempre. Precisamos de mais cristãos em nossos ambientes universitários, em nossas cidades, em nossas igrejas. Efésios 5,15, ele diz para nós: vede prudentemente como andais. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como pessoas sábias, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele fala: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Certo? O versículo 3 de Efésios 5 diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza e avareza não seja nem sequer nomeada entre vocês, como convém aos santos, aqueles que andam em santidade. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas e nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino dos céus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Então aqui ele está dizendo que nós devemos andar na luz. Então as brechas, elas são porque os frutos das trevas estão operando e não os frutos da luz. Então existe um vazio muito grande entre o nosso amor e o Evangelho. O nosso amor pela piedade, pela santidade, isso precisa mudar. Não é legalismo, não é fundamentalismo levar a santidade a sério. Esse é o curso normal das pessoas que foram chamados para ser santo, verem a Deus e encontrarem os frutos do reino de Deus. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Aviva-nos, Senhor.